Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, é claro, trago para vocês a análise pós-jogo de Palmeiras 2, Atlético Paranaense 0 na Arena da Baixada. Mais um grande jogo do Palmeiras, Palmeiras joga muita bola. E eu sei que você deve estar pensando, mas é só contra o Atlético Paranaense, mas isso não importa. E por que não importa? Como eu disse no vídeo anterior, contra o Cuiabá, na análise do jogo contra o Cuiabá, Palmeiras já pegou equipes que passavam por uma fase tão ruim quanto a do Atlético Paranaense, não conseguiu vencer, muito menos mostrar um futebol interessante. E isso tem acontecido agora. Eu citei, por exemplo, o jogo do Fluminense. Palmeiras pegou o Fluminense quando o Fluminense estava caindo pelas tabelas, era o último colocado do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras não só não conseguiu vencer aquele jogo, como também apresentou um futebol bem porcaria, né? Sem contar o Vitória dentro de casa também, que eu já falei, Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil, e etc, etc, etc. O futebol do Palmeiras estava ausente e procurado por um bom tempo. E agora parece que reapareceu. E reapareceu com algumas coisas novas aí que eu quero trazer nesse vídeo. Então, deixa o dedo no like, porque isso ajuda demais e não custa nada pra você. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, tá certo? Dito isso, recado passado, introdução dada, bora pro vídeo. Começar falando do lado esquerdo do Palmeiras. Putz, temos lado esquerdo no Palmeiras finalmente. Volta a funcionar, a gente volta a criar jogadas por ali, com Caio Paulista, Felipe Anderson e ele, que pra mim é a adição mais valiosa nesse momento, parece que é o cara que tá mais somando e fazendo a diferença pro conjunto da obra, que é o Maurício. Maurício, de fato, tem dado outra cara, no meu modo de ver, para esse time do Palmeiras no meio de campo, sobretudo para esse lado esquerdo do Palmeiras, que sempre foi morto, inexistente e inoperante. E outra coisa interessante, hein? A gente tem visto ali esse lado esquerdo funcionar, e não só na base do chuveirinho, da bola longa. Não. Muito pelo contrário, porque teve um lance ontem, principalmente no primeiro tempo. É uma pena que eu não posso trazer pra cá, porque senão eu tomo um flag da plataforma, porque é um conteúdo protegido por direitos autorais. Mas você vai se lembrar, e se não se lembrar, coloca aí, depois digita e assiste os melhores momentos, que é uma tabela entre Caio Paulista, Felipe Anderson e Maurício, que o Palmeiras há muito, mas muito tempo não fazia, e consegue sair do meio de 5, 6 jogadores do Atlético Paranaense com base no toque de bola. E essa é a coisa mais interessante que a gente pode ver no Palmeiras, nesse Palmeiras pós-eliminação, nesse Palmeiras pós-tragédia, né? Que é um Palmeiras propondo o jogo, mas não só na base dos cruzamentos. E eu vou mostrar o porquê não. Eu vou trazer os números, na verdade, aqui para vocês, que eu tô falando aqui é fato. E vocês devem ter percebido, foi muito mais agradável de assistir o jogo do Palmeiras ontem. Mas fato é que esse é o primeiro ponto, lado esquerdo funcionando e com tabelas, finalmente com aproximação, né? Anotei aqui os pontos, é claro, você vai ver olhando para baixo algumas vezes, porque é para eu não esquecer de tudo aquilo que eu tenho para falar. Outra coisa, Richard Rios. Finalmente o Richard Rios, depois da Copa América, depois de ter ido lá para Colômbia, virado celebridade, e com todo o merecimento, é claro, mérito dele, porque jogou muita bola, tem jogado muita bola, ele volta a ser um cara muito importante. Ele volta a dar mais qualidade nesse meio-campo do Palmeiras, ele contribui também com a marcação, mas principalmente no jogo com bola. E pelo lado direito. Se por um lado, o lado esquerdo do Palmeiras vai bem, obrigado, o lado direito, então, não preciso nem falar, porque ali a gente tem Richard Rios e Estevão, que eu vou falar logo após fazer essa menção do Richard Rios, né? O Richard Rios, eu acho que não só atravessa a melhor fase do que o Zé Rafael, mas como tem muito mais qualidade com a bola no pé e entrega muito mais o que a gente quer ver como segundo volante do que o Zé, né? O Zé teve momentos muito bons aí com a camisa do Palmeiras nos anos anteriores, mas essa qualidade de jogo, essa versatilidade que tem o Richard Rios, o drible, o chute, a presença no campo ofensivo, eu acho que o Zé não tem isso que o Richard Rios apresenta, acho que nunca teve, né? O Zé realmente teve bons momentos, mas é um jogador inferior, eu acho, tecnicamente, ao Richard Rios. Isso é a minha opinião, você comenta aí se você concorda, tá? O outro fato aqui é o que eu já citei, que são menos cruzamentos e mais toque de bola. A gente tá vendo o Palmeiras propositivo, mas não só na base do chuveirinho, na base do cruzamento. O Palmeiras tem tocado bola, tem tido um time mais compacto, né? Parece que o meio-campo agora, parece que os caras estão mais aproximados, se procuram mais. Mas quando você adiciona jogadores de qualidade, como é o caso do Felipe Anderson, do Maurício, Estevão, Richard Rios, Caio Paulista, Aníbal Moreno, quando você coloca esses caras para jogar, parece que eles vão mudando o estilo da equipe aos poucos, porque eles gostam de ter a bola, gostam de trocar passes, e a gente tem visto isso no time do Palmeiras aí, pelo menos nessas duas partidas, a gente vê que é um time que depende menos do cruzamento, depende menos do chuveirinho, não vive só dessa jogada, e tem tocado a bola muito bem, obrigado. Bom, outro ponto aqui é o Caio Paulista, né? O Caio Paulista, mais uma vez, cara, que jogador, ele ia fazendo um golaço ali de placa. Desculpa, Caio Paulista.
Eu peço aqui esse momento, esses 10 segundos, para pedir desculpa para você, porque de fato te critiquei absurdamente. Mas o que eu tinha visto de você até então no Palmeiras era digno de crítica. Era digno de crítica. Tudo bem que você não estava jogando na lateral esquerda, onde é a sua posição. Mas aquilo que eu vi de você e que vários de vocês viram do Caio Paulista era digno de crítica, sim, porque não fazia sentido a gente ter contratado um jogador que não desempenhava, não entregava nada. Mas fato é que, jogando na lateral esquerda, e outro ponto que é muito importante, que aí pode trazer um ponto de reflexão pra gente em relação a alguns outros atletas, é como o Caio Paulista parece estar mais à vontade agora com a camisa do Palmeiras. Ele parece estar mais solto, estar mais relaxado, estar mais tranquilo. Quando ele chegou, até por essa questão de chapéu no São Paulo, trocar, pular o muro, clube grande para clube grande e tal, não sei o quê, parece que isso tinha deixado o Caio Paulista um pouco inibido, um pouco nervoso, estava se adaptando ainda, né? Hoje você vê que ele tem muito mais confiança, muito mais tranquilidade para jogar bola. E o futebol dele vai aparecendo naturalmente. Então, menção honrosa para Caio Paulista, que é o lateral esquerdo titular do Palmeiras, mesmo se o Piquerez estivesse à disposição, tá? Mesmo se o Piquerez estivesse à disposição, vou dizer para vocês que a posição hoje é do Caio Paulista. E a gente tem hoje um lado esquerdo que tá funcionando e um lado direito que tem um monstro chamado Estevão. E que conta com a participação ainda do Richard Rios ali, que tá jogando muita bola. Mas principalmente pelo fato de ter um monstro chamado Estevão, o que me leva a comentar o fato de que o Estevão agora tem jogado muito mais próximo da área. Não sei se vocês separaram, mas o 1 contra 1 dele agora tá muito mais perigoso, porque agora ele não precisa vir buscar essa bola aqui no meio de campo, na linha de meio de campo. Agora a gente não depende só do Estevão, do tipo, vai Estevão, toma a bola no seu pé e dribla 3, 4 jogadores e resolve o jogo aí, embora ele tenha feito isso em alguns momentos. Mas o nosso lado esquerdo funcionando faz com que muitas vezes, no lado direito, o Estevão fique no mano a mano e muito mais próximo da área. Então, a gente está potencializando o futebol do Estevão, uma vez que todo o time do Palmeiras melhora e uma vez que o lado esquerdo começa a funcionar. Porque agora a equipe adversária tem que prestar atenção em dois lados e quando essa bola vai para o lado direito, tendo o Richard Rios apoiando e o Estevão com essa bola no pé mais próximo da área, é mais certeza de perigo. Então é um outro ponto positivo que a gente tem que reparar também. E um ponto que fica faltando comentar também, que é o Flaco Lopes. Apesar do Flaco Lopes, na minha opinião, ter sido um pouco devagar em alguns momentos ali, teve uma outra bola para meter o gol, tomou a decisão errada, foi devagar na tomada de decisão, ele tem feito uma coisa que antes não estava funcionando e agora tá, que é quando ele sai da área e abre o espaço dentro da área para alguém entrar. E quem tem entrado é o Maurício, e dessa vez ele mais uma vez faz uma jogada e serve o Maurício de novo para fazer mais um gol. Então, se por um lado o Flaco Lopes tem tomado decisões equivocadas, ou demoradas, ou até mesmo erradas, por outro, essa saída dele de dentro da área para poder gerar espaço e para poder trabalhar essa bola com um pouco mais de qualidade e condução, tem funcionado, né? Então, eu acho que não é de todo mal aí as partidas do Flaco Lopes, eu acho que ele ainda assim tem que ser o titular do Palmeiras, porque esse ponto tá funcionando, sem contar que ele ainda continua sendo muito perigoso na bola aérea, tá certo? Bom, os números importantes que eu queria ressaltar aqui para vocês, que mostram essa mudança de jogo do Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras vivia de cruzamento na área, chuveirinha era uma coisa que irritava demais a todos nós aí que acompanhávamos os jogos do Palmeiras, e esse número tem caído bastante. E uma prova disso é que ontem o Palmeiras cruzou apenas 10 bolas na área. Isso mesmo, foram apenas 10 cruzamentos. E eu não acho que tem que abolir os cruzamentos para sempre. O Palmeiras é muito forte nessa jogada, então eu acho que precisa continuar apostando no cruzamento, mas não só no cruzamento, como a gente estava vendo, né? Então esse número de 10 cruzamentos da partida de ontem mostram como o Palmeiras mudou e melhorou demais a sua estratégia de jogo, como o Palmeiras se adaptou e agora está construindo mais com essa bola no chão, muito mais por aproximação e troca de passes. Outra coisa são 19 chutes no gol, que é de fato uma coisa comum para o Palmeiras, afinal de contas, o Palmeiras é uma das equipes que mais finaliza, mas a pontaria. O Palmeiras finalizou 10 vezes no alvo desses 19 chutes. 10 vezes no alvo, sendo 9 dentro da área. 9 desses 10 chutes foram de dentro da área, tá certo? E criou 6 grandes chances que foram desperdiçadas. Tirando os gols feitos, ainda tiveram 6 grandes chances que o Palmeiras criou e desperdiçou. Isso mostra o porquê o goleiro do Atlético Paranaense foi colocado como o melhor da partida, mesmo com o Palmeiras tendo ganho de 2-0, porque de fato ele fez milagres e se não fosse o goleiro do Atlético Paranaense, Mikael, se eu não me engano o nome do cara, a gente poderia ter saído de lá com uma goleada histórica. Então aí um time do Palmeiras construindo bastante, finalizando bastante e finalizando no alvo, de dentro da área, troca de passes, poucos cruzamentos. De fato, finalmente a gente tem uma mudança de futebol, já é a segunda partida com essa mudança de futebol, o que dá muito mais expectativa e esperança para o torcedor palmeirense,
Bom, dito isso sobre a partida, né, esse ponto sobre a partida de ontem, quero ir para a coletiva do Abel Ferreira, que tem alguns pontos que eu anotei aqui, por isso que eu tô sempre olhando para baixo, eu anotei para não esquecer, que eu quero destacar e trazer aqui para vocês. E antes disso, deixa o dedo no like se você não deixou, porque agora é o momento. Isso ajuda demais a quem cria conteúdo aqui nessa plataforma. E se você não for inscrito, se inscreva, porque isso também ajuda a dar aquela moral e mostra pra gente que o trabalho tá sendo bem feito, que tá agradando, que tá legal, que você tá curtindo, tá? Bom, indo pra coletiva, antes dela eu quero trazer um abre aspas que o Abel soltou aí numa palestra que ele participou nesses dias aí, que é, abre aspas, para Abel Ferreira. É muito difícil encerrar ciclos, mas evolução requer mudança, e toda mudança gera desconforto. Esse abre aspas, ele revela muito do que eu já disse aqui para vocês no outro vídeo, que eu digo para vocês nas lives que eu participo por aí afora, tanto no Não Importa o Que Digam, quanto no canal Porcaria, no Tuti Palestra, etc., que as mudanças eram necessárias, mas que de fato, por esse abre aspas do Abel, não é fácil realizar uma mudança. E eu dizia ainda que o Abel ia precisar largar algumas crenças, algumas convicções que ele tinha e começar a prestar mais atenção naquilo que o campo estava dizendo para ele, naquilo que o campo estava mostrando para ele. Hoje a gente vê a saída de um Rafael Veiga, de um Zé Rafael, de um Rony no banco e até mesmo, quem sabe, de um Gustavo Gomes. Mas principalmente Zé Rafael e Rafael Veiga, eu acho que são duas peças que tinham cadeira cativa no time titular do Palmeiras, e claro, com méritos por tudo aquilo que já fizeram, mas que não vinham rendendo há muito tempo. E a partir do momento que promove algumas mudanças, claro, não só essas, mas principalmente essas, porque para mim o Maurício, por exemplo, muda muito o dinamismo de jogo. Ele toca, se apresenta para receber, tem mais dinamismo, mais vontade, e a gente pôde ver isso depois ontem, quando o Veiga entra na partida, apesar do Veiga ter dado um grande passe assim que ele entra, ter tido uma oportunidade de gol, a gente vê que o Veiga ainda parece que tá numa rotação abaixo, não sei se é só uma má fase técnica, psicológica, se o Veiga tá pensando em outra coisa, se o Veiga tá vislumbrando o seu futuro fora do Palmeiras ou alguma coisa do tipo, mas fato é que não vive um grande momento. E a partir do momento dessas mudanças são promovidas, a entrada de um Richard Rios como camisa 8 e o Zé Rafael de fato perdendo posição, a entrada de um Maurício no time, dando mais jogo para aquele lado esquerdo, um Felipe Anderson, que acrescenta muita qualidade, é um jogador muito calmo, às vezes parece que ele é lento, mas é um cara que é calmo, é um cara que é muito técnico, que consegue dar essa bola no pé, tem uma qualidade de passe absurda e é muito inteligente na questão de jogo. Um Caio Paulista que aparece na lateral esquerda e toma conta da lateral esquerda. Então, assim, todos esses pontos, dessas mudanças que foram promovidas no time do Palmeiras, fizeram com que o Palmeiras voltasse a ter um futebol mais interessante, voltasse a ter um melhor futebol. Isso vai muito ao encontro desse abre aspas que o Abel solta, que é muito difícil encerrar ciclos, mas que é necessário. E que toda evolução requer mudança. Bom, depois ele cita no começo da coletiva a forma, né, o desempenho de alguns jogadores que de fato está abaixo e também reconhece que a forma da equipe jogar estava sendo muito mais facilmente lida pelos adversários e que precisa mudar, precisa se reinventar. Então eu gostei muito de ouvir o Abel que ele de fato enxergou isso. Pô, teve que cair fora das competições para que conseguisse promover essa mudança? Teve, foi o preço. Mas antes tarde do que nunca que consiga realizar essas mudanças para a gente continuar na busca de outros títulos, principalmente nessa temporada, porque ela ainda não acabou. Depois ele cita de novo jovens jogadores, né? Que ninguém faz o que o Palmeiras faz, pede pra gente comparar com os times aí que estão na parte de cima da tabela, quem coloca jovens jogadores pra jogar. E de novo eu cito algo que eu já citei na análise do pós-jogo contra Cuiabá, que ele já falou isso. Abel, também ninguém tem o privilégio de ter uma categoria de base como a do Palmeiras, que revela ótimos e excelentes jogadores, inclusive craques, como Hendrick, Estevão, entre outros, tá? E muito bons jogadores aí. Ninguém tem essa sorte, esse privilégio. Caso tivessem, talvez a gente teria mais jogadores jovens jogando nas outras equipes, tá bom? E uma coisa que ele fala, quando ele diz que gostou do lado esquerdo, é que quando temos a bola, nós temos que pensar no nosso jogo e não pensar no adversário. Isso eu gostei. Isso é uma coisa que eu interpretei de uma forma que pra mim é interessante, eu quero dividir com você. Porque significa que a gente vai pensar mais naquilo que a gente pode produzir com a bola do que pensar no adversário. Eu acho que tem que ser assim. Quando a gente tem a bola, a gente tem que jogar, independente de qual adversário seja, e colocar o nosso estilo de jogo, a nossa qualidade, os nossos atletas para jogarem. E ele cita na mesma frase potencializar os jogadores, que é algo que eu sempre falei que precisava ser feito no Palmeiras. Potencializar. Você tem o Felipe Anderson hoje, você tem o Maurício, você tem o Estevão, você tem o Richard Rios. Você precisa potencializar esses caras. Eles gostam da bola no chão, eles gostam de aproximação, uma equipe mais compacta, mais troca de passe, mais 1 contra 1. E precisa disso. Então, eu acho que o Abel, de fato, tá conseguindo enxergar e colocar tudo isso em prática. Não é fácil, de fato,
Falo para vocês que não é fácil, mas ele está conseguindo pensar e colocar isso em prática, o que para mim é muito importante, muito importante. Depois ele frisa o término do ciclo dele, que está próximo, que é em 2025, se tudo ocorrer bem, em 2025, dezembro de 2025, ele pega as coisas e parte. Bom, primeiro, seriam 5 anos de trabalho de Abel Ferreira, um ótimo tempo de trabalho. Se o Abel sair, eu tenho certeza que outro chegará e outro trabalho será desenvolvido, o Palmeiras continuará competitivo, mas eu ainda acho que a Leila vai tentar ali uma extensão do Abel até 2027 e tudo mais, mesmo com ele falando que o término dele é em 2025 e tudo mais. E se for mesmo, muito obrigado, estará marcado na história do Palmeiras como o treinador mais vencedor da história do Palmeiras. Mas enfim, ele reforçou que o ciclo dele vai até o final de 2025, coisa que eu ainda duvido, porque eu acho que a Leila não vai abrir mão desse pilar da gestão dela, que é o Abel Ferreira. Eu acho que ela vai fazer de tudo para tentar mantê-lo. E aí depois ele cita uma coisa de não levar o futebol tão a sério, que é uma frase do Ancelotti, né? Que ele disse que o Ancelotti disse para ele não levar o futebol tão a sério e que ele vai colocar isso mais em prática. E ele cita também uma repórter, uma jornalista que nesse evento que ele esteve, né, que eu citei o abre aspas aí, que ele deu uma palestra, ela chegou, conversou 15 minutos com ele e fez a tal pergunta para ele se a mente dele estava mentindo ou atuando, né? Fez essa pergunta para ele. E ele volta a citar essa frase junto com esse abre aspas do Ancelotti para ele, de não levar o futebol mais a sério. Mas uma coisa que eu quero dizer é que o Abel realmente ele leva as coisas muito a ferro e fogo, leva muito a sério, leva muito pro lado humano e acaba guardando algumas coisas com ele, coisas que para mim são naturais do futebol, são naturais do dia a dia, vêm e vão, e ele acaba se agarrando nisso de uma maneira muito, muito forte, o que acaba interferindo muitas vezes no estado anímico do Abel. Quantas vezes a gente não vê ele destemperado nas coletivas, pé da vida com esse tipo de coisa, e acho não, tenho certeza que isso atrapalha no andamento do trabalho do Abel Ferreira. E, às vezes, Abel, nós superdimensionamos, né, as nossas angústias, os nossos problemas, as situações que a gente enfrenta, as adversidades que a gente enfrenta, e a gente acaba superdimensionando tudo isso. E essas coisas são inimigos, né, da nossa mente. A gente sabe que para poder desempenhar um bom trabalho, para poder fazer as coisas acontecerem, para evoluir, a gente precisa ter uma mente tranquila e saudável, e todo esse tipo de coisa acabam sendo inimigos dessa evolução. Ou seja, maus pensamentos não realizam nenhum bem. E o Abel, de fato, estava levando tudo isso muito a sério, toda essa crítica, essa hostilidade que existe no mundo, e principalmente no mundo do futebol, que não é diferente, estava levando muito isso com ele, estava guardando muito isso com ele, e eu acho que isso estava prejudicando demais essa evolução do Abel, o Abel pensar no futebol como deve se pensar, ter mais tranquilidade para tomar as decisões. Eu acho que isso tudo estava atrapalhando. E quando ele diz que não vai levar o futebol tão a sério, me leva a entender que ele vai tentar deixar isso mais fluir, deixar isso mais como deve ser. Faz parte, não vai dar para ele mudar isso, ele não vai conseguir mudar isso, e ele não tem que carregar isso com ele, isso não pode interferir na evolução do trabalho dele. E para fechar, eu digo assim, Abel, quantas vezes a gente dá importância a uma situação e depois, quando passa um tempo, a gente olha para trás e fala, pô, por que eu dei tanta importância para aquilo? Por que eu dei tanta importância para aquele xingamento, para aquela discussão, para aquela briga? Então eu acho que é mais ou menos com essa cabeça que é necessário fazer o exercício para encarar as coisas, para que você possa ter tranquilidade no dia a dia para trabalhar, para evoluir e para pensar naquilo que você pode controlar, que é o que está dentro de você. O meio externo funciona assim, principalmente no meio do futebol, que é quarta e domingo. Ganhou é gênio, perdeu é burro. Isso faz parte, isso faz parte. Não guarde isso no teu coração, não leve isso com você, deixe-te mais leve, tá certo? Depois ele fala a respeito de o barulho, né, que o barulho é mais exterior, o barulho vem mais de fora, essa pressão do perdeu é burro, ganhou é gênio e tudo mais, mas que lá dentro o dirigente, ele agradece mais uma vez e elogia a Leila Pereira porque ela sabe que o trabalho está sendo feito, que o futebol é assim, que o esporte é assim, você pode perder e pode ganhar, mas a convicção de se manter um trabalho é o mais importante. De fato, eu concordo. O dirigente tem que muitas vezes bancar ali um treinador se ele acredita no trabalho, principalmente porque quem me acompanha sabe que para mim não é fácil demitir um treinador como o Abel Ferreira. Eu acho que quando o momento do Abel sair, chegar, que seja porque ele quer ou fim de contrato, porque se for por demissão, eu acho que não pode ter dúvidas de que ele tem que ser demitido. Você não pode ficar na dúvida do, pô, se eu reformulasse esse elenco, será que o Abel teria capacidades de reinventar essa equipe? Você não pode demitir um treinador tão vitorioso, com tantas virtudes, tem defeitos, é claro, mas todos temos, mas com tantas virtudes, com uma dúvida na cabeça. E nisso eu acho que a gestão manda bem.
em mantê-lo, em ter convicção independentemente das críticas. E as críticas vão sempre existir, até porque o time não vinha desempenhando. E nesse papel, o Abel precisa trabalhar, precisa pensar junto com a sua comissão e se reinventar e praticar as mudanças que são necessárias, como vem praticando para a equipe continuar a performar. E aí ele volta a um ponto do não vamos ganhar sempre, é um jogo, a gente pode perder no último minuto e ganhar no último minuto. E isso eu disse no pós-jogo contra o Cuiabá também, a mesma coisa. A minha cobrança não é para que se ganhe sempre. Eu sei que é um jogo. Eu sei que na última bola um zagueiro pode errar, um goleiro pode falhar, um atacante pode errar, e a gente pode perder o gol, pode perder uma vaga, pode ser eliminado, pode perder um título, perder um jogo. Isso faz parte. Agora, o que não dá é para você apresentar uma performance muito abaixo. Para você não fazer, o que não dá é você não fazer aquilo que é necessário ser feito, as mudanças que são necessárias, fazer tudo ao seu alcance para que a equipe esteja no máximo da sua performance. Aí sim a gente entra nessa de não se pode ganhar todas, fizemos o que foi possível. Quando eu entendo que existem mudanças para fazer e as mudanças não estão sendo feitas e que a gente não está tentando tudo que se pode tentar para poder competir no mais alto nível, é claro que a cobrança tem que vir, é claro que a crítica tem que existir. Então não se trata de ganhar tudo sempre ou não ganhar tudo sempre, mas sim fazer tudo que é possível para a gente poder sempre competir em alto nível. E aí no final ele termina dizendo aqui que o treinador dá as coordenadas e os jogadores é que executam. De fato, o Abel não é culpado por o Flaco Lopes perder um gol na cara do gol, o Abel não é culpado por o Gustavo Gomes errar um passe e dar a bola de presente para o jogador adversário, mas Abel, você tem responsabilidade na forma como a equipe joga, nas diretrizes que a equipe segue e nas orientações que você dá. Então, se a gente vê uma equipe exagerando no cruzamento para a área, é porque você está dando instruções para que isso seja efetuado dentro de campo, para que isso seja realizado dentro de campo. Então, claro que as críticas vão cair em cima do treinador, Abel. É assim que funciona, o treinador é o comandante. Você não vai culpar com o Marujo, você não vai culpar o Marujo porque o barco está navegando errado, você vai em cima do comandante. Você é o comandante, você é o capitão, então as críticas vão em cima de você, é claro. Bom, gente, é isso. O vídeo ficou um pouco grande, mas tinha bastante coisa para falar. Se você assistiu tudo, chegou até aqui, peço para que você deixe o dedo no like, porque isso ajuda demais. Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações e deixe nos comentários se faltou alguma coisa que eu não disse, se você diverte, se você concorda com algum ponto. Tô sempre passando lá e lendo. E é isso, muito obrigado, um abraço, até a próxima e valeu!